Oiê, aqui é a Yasmin. E aqui é a Sucena. Você tá em mais um episódio do Errando em Público, o podcast da Flor de Mim. Gente, o episódio de hoje a gente vai falar sobre honestidade radical. E aí eu quero começar falando sobre o processo do podcast, né? Então, caso você não saiba, o podcast Errando em Público começou porque a gente tava querendo fazer um podcast, independente do que fosse sair como resultado do podcast. Então, se você não sabe dessa tour, vai ouvir o primeiro episódio, que é o episódio Errando em Público. No último mês, né, foi especialmente difícil manter o podcast. Porque eu viajei, a Sucena viajou, e aí a gente tinha um monte de coisa pra fazer, e aí qual que foi a solução? A gente meteu aí o quê? 6 episódios? 5 episódios? Sozinha. Ou só eu, ou só a Sucena. E a gente não exatamente queria colocar todos eles nessa ordem assim, porque a gente gosta de discutir juntas também, mas era exatamente o que a gente precisava fazer pra manter o podcast. Então eu tô aqui orgulhosa, comemorando essa vitória, que é esse podcast que nunca tinha chegado a 12 episódios, chegando a 12 episódios agora. Uau, né? Fala sério, cara. Arrasamos. A gente arrasou demais. Então a gente veio aqui pra falar sobre honestidade radical, que é um dos temas que a gente escolheu falar com vocês quando a gente imaginou o podcast. Então, introduzindo, se eu não me engano, eu descobri o conceito de honestidade radical no livro Indomável. Não tenho certeza dessa informação. Eu só lembro que mudou completamente a minha vida. Por quê? A ideia da honestidade radical é que você seja brutalmente honesto. Que você fale a verdade em todos os cenários, ou na maior parte dos cenários, porque vai fazer sentido. Aqui, uma pausa pra falar que a minha voz, desde que eu fui pra São Paulo pela primeira vez, ainda não voltou ao normal. Então esse também foi o motivo pelo qual eu não queria ter gravado o podcast. Mas agora, vocês vão ter que me ouvir aí com essa voz meio esquisita até melhorar, tá bom? Como é que essa moça, autora desse livro, me convenceu de que a honestidade radical era uma coisa importante? Ela começou falando que nós, como seres humanos, a principal coisa que a gente quer, e que faz todo sentido, inclusive biologicamente, é pertencer. Pertencer a um grupo. Porque toda vez que a gente pertence, a gente tá mais seguro, né? Se você for imaginar, uma manada de bicho. A manada é com certeza mais segura pro bicho do que ele andando sozinho. Então a gente quer pertencer. E aí, beleza. De lá pra cá, a gente evoluiu em muitos aspectos e pertencer acabou indo pra muitos lugares diferentes de só estar em volta de uma manada. Essa moça fala assim, que pra gente ter a sensação de pertencer, a gente precisa se sentir verdadeiramente aceito. Hoje em dia, né? No nível de complexidade que temos hoje. E pra gente se sentir verdadeiramente aceito, a gente precisa se expor de verdade. Porque se você tá contando meias verdades sobre o que você acredita, sobre o que você é, enfim, sobre qualquer aspecto, e tem alguém aceitando essa meia verdade, você nunca sente que você tá sendo aceito. Porque você não tava em momento nenhum falando a sua verdadeira opinião. Você tá protegendo a sua verdadeira opinião ou protegendo a sua verdadeira identidade pra, igual o Batman, pra... Não. E aí, pensando assim, não, se tal pessoa vê essa parte que eu tô escondendo, ela não vai me amar mais. Ou, enfim, eu não vou pertencer mais. E por isso você nunca se sente pertencente, porque você tem sempre ali um grande segredo sendo escondido. Então, é uma cilada de a gente não se permite ser visto e com isso a gente nunca é verdadeiramente visto, nunca se sente verdadeiramente visto. E aí a gente fica num eterno nichozinho de desespero e solidão. Eu lembro de ler em algum lugar uma vez que falava sobre solidão. Não ser a sensação só de estar sozinho, né? Depois que você passa muito tempo sozinho. Mas é depois de você ter muitas conexões que não tem sentido, que não tem profundidade. E eu acho que quando a gente tá nesse modo de sempre ser meias verdades, que é até um pouco do que eu falei no Necessidade de Agradar, no episódio, a gente tá sempre nesse lugar de não fazer conexões tão verdadeiras, porque realmente você não tá inteiro ali por milhões de motivos. Geralmente é isso. A gente não tá fazendo isso porque a gente quer esconder um pouco das pessoas e ser bem misterioso e fugir da conexão. A gente, no geral, tá fazendo isso porque a gente acha perigoso ter conexão desse nível. Porque alguma coisa aconteceu que falou, isso é inseguro. Confiar demais em alguém, se mostrar demais, ser completamente você, enfim. Isso, de alguma forma, é inseguro, discordar dessa pessoa. Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção de que não é tanto uma escolha consciente até agora, a partir de agora pode ser um pouco mais, e que isso é um grande fator pra gente se sentir sozinho. A gente sempre tá nessa versão editada, palatável nossa, sabe? De menos estressado do que você realmente é, menos ansiosa do que você realmente é,
menos legal e extrovertido que você realmente é, sabe? Esse tipo de coisa. E aí a gente nunca se sente verdadeiramente aceito, sente que tá andando por aí com uma belíssima casca que a gente fez da gente mesma, que as pessoas aceitam aquela casca, mas elas nunca vão aceitar a sua verdadeira ideia que tá lá por dentro dessa casca. Você nunca vai se sentir aceito, né? Tipo, elas até podem aceitar, elas podem estar ali falando, mesmo se essa casca mudar, estou disposta a aceitar tudo, mas você nunca vai sentir isso porque você nunca tá mostrando. E aí, isso entra numa outra conversa pra mim, que é sobre não responder pelas pessoas. Que é o seguinte, gente, às vezes eu penso assim, tem um evento que eu quero fazer, que eu quero convidar uma amiga. Aí eu penso, nossa, mas é que ela não gosta desse tipo de rolê, ela não gosta de esse tipo de música, ela tem trabalho no outro dia, então eu não vou nem chamar ela. E aí você deu o não pela pessoa. Ela não teve nenhuma oportunidade dela mesma considerar todos esses cenários e responder com o que ela realmente queria responder. E eu fico pensando que nas nossas relações, às vezes a gente faz isso. De tipo assim, eu não vou falar que eu tô ansiosa, ou eu não vou falar que eu tô triste, porque se eu falar que eu tô triste, vai acontecer tal X, Y coisa, e a conclusão vai ser não sei o quê, e lá. E aí, de forma geral, essa pessoa não vai me aceitar. Uhum. Você decidiu que a pessoa não vai... Nada aconteceu. Você decidiu que a pessoa não vai te aceitar. Claro, eu entendo, né, gente? Repertórios, traumas, muitas coisas acontecem. Mas, de modo geral, quando a gente não se expõe de verdade, assim, conta a verdade, né? Entra nessa coisa da honestidade radical. Você também tá impedindo a outra pessoa de te aceitar. Independente de qualquer coisa. Você não deu nenhuma oportunidade pra ela falar, não, realmente, acho isso aqui um cocôzão, não vou te aceitar. Você não sabe qual é a resposta. Você deu a resposta e você vira uma grande profecia que se autorrealiza, né? Porque eu acho que a pessoa não vai me aceitar, então eu não conto. Então a ideia de que aquela pessoa é uma pessoa que não aceita vai pra sempre se manter. Porque ela nunca teve oportunidade de ser outra coisa. Não cria nenhuma situação em que você pode experimentar os limites também, sabe? E se a pessoa te rejeitar? Se ela realmente, se você tiver certo, ela te rejeitar, você também vai testar como você lida com essa situação. Como você se gosta tanto a ponto de ir embora. Às vezes falar não me aceitou, foi embora. É isso, infelizmente essa relação não cabe. Isso é muito importante, né? Porque senão fica uma grande coisa velada. Você também não tem a decepção completamente. Fica sempre um risco. Isso, e aí você fica ali naquele belíssimo lugar do meio, sabe? Onde não é ruim o suficiente pra você ir embora, nem bom o suficiente pra você gostar. Sim. E aí gera o quê? Solidão, entendeu? Teve uma coisa que eu vi uma vez que mudou um pouco pra mim isso, que foi um texto que falava, tipo assim, que quando a gente trabalha em relacionamentos com os outros, ou, né, quando a gente tá sendo totalmente honesto, não é porque a gente acha que isso vai garantir uma aprovação pra sempre. Não devia vir desse lugar de falar, como eu tô tão certa, tão madura sobre isso, vai vir uma aprovação. Porque isso é só outra cilada. É só outra coisa. É porque você merece ser visto. Essa que tem que ser a motivação. É porque você merece ser plenamente aceito. Você merece ser reconhecido pelas coisas que você tem de boa, coisas que você tem de ruim, e ser amado independente. Não é porque agindo dessa forma você vai prosperar mais nos seus relacionamentos. Vai também. Mas, tipo, o ponto aqui é que você não merece passar a vida inteira se escondendo porque alguém pode te aceitar ou não. Pois é, gente, porque isso é uma questão complicada. Porque a gente tá falando da sua vida, né? Vamos pensar assim, eu acho chique a gente pensar que, beleza, tem um mundo inteiro acontecendo em volta da gente, mas de alguma forma você também é o centro da sua vida, né? Porque você tá dentro de você mesma aí, e você tá vendo do seu ponto de vista, enfim. Como que a gente aceita que a gente vai, então, viver assim pela metade, sendo nunca visto, sendo nunca aceito, nunca dando pras pessoas a oportunidade de serem honestas de volta, sabe? Falar não é pra mim, ou sim, é pra mim, eu amei. Sendo que se a gente não fizer esse movimento, ninguém vai fazer pela gente. Você pode tranquilamente viver uma vida inteira nesse lugar médio, onde não é bom demais e nem é ruim demais. E eu entendo que o lugar médio é ótimo pra muitas coisas, né? Com frequência a gente não vai conseguir fazer tudo virar ótimo, não existe. Algumas coisas vão ser ruins, outras coisas vão ser boas e outras coisas vão ser médias. A vida é meio média. A vida é meio média.
Subindo e descendo, vira meio médio. Inclusive, a gente voltou de São Paulo ontem. E assim, gente, muito cansadas. A gente emendou, foi isso, quase um mês de coisas, uma coisa atropelando a outra. Daí, no aeroporto, quando a gente tava voltando pra casa, a gente tava vibrando com uma linda melodia o fato de que a gente tava voltando pra nossa rotina, que era vidinha mais ou menos, vidinha mais ou menos. Muito felizes por ter aí esse meio termo de tem coisas que são difíceis, tem coisas que são fáceis, tem coisas que são meio morna e tudo bem, que faz parte da vida. Mas o que eu quero dizer é que eu não acho que você devia considerar ser meio morna a forma como você se sente sobre você mesma. Sabe? Ou então um lugar que vale a pena esforçar. Eu acho que vale a pena. Considerem a honestidade radical para relações. E como relações que são saudáveis e que são nutritivas e que são relações que vão cuidar de você, elas precisam partir desse lugar de honestidade radical. Não tem como. A minha relação com a Sucena, a minha relação com a Maíra, minha relação com meus pais, minha relação com meus amigos, todas as minhas relações foram alteradas para quando eu comecei a pensar na honestidade radical como o ideal. Quer dizer que eu só falo a verdade, que eu nunca amaciei nenhuma ponta dura de uma notícia? Não, claro que não. Mas quer dizer que sempre que eu conseguir, eu opto por falar a verdade e ser completamente honesto com o que eu tô sentindo, com o que eu tô pensando, e deixar pra outra pessoa fazer a parte dela da comunicação. Não ficar aqui tentando fazer a minha e a dela, já prevendo todos os futuros, e que é só ansiedade isso, né, galera? Esse conceito, pelo menos, veio pra mim num livro muito político. Era aquele Seu Corpo é um Pedido de Desculpa, sabe? E ele era um livro muito político sobre amor radical. Então ele era uma coisa bem de falar, gente, olha aqui, é uma revolução, sabe? Então eu comecei a ver um pouco esse conceito de honestidade radical como uma coisa que a gente vai aprender ainda, enquanto sociedade. Não é natural pra ninguém. Ou pelo menos não é natural pra maioria das pessoas, porque a gente vive essa sociedade de meio esconda seus sentimentos. E é muito sobre ser vulnerável, sobre mostrar o que é, né, as coisas que a gente acha pior da gente. Porque, no geral, o que a gente tá escondendo é isso, uma coisa que a gente acha ruim. E eu acho que à medida que você vai vendo outras pessoas e vai abrindo espaço nos seus relacionamentos para as outras pessoas serem honestas, e você só sentar com aquilo e falar, não, beleza, pode ser desconfortável, mas eu vou só assimilar isso aqui, eu amo essa pessoa, isso aqui é uma coisa que a gente pode lidar como pessoas que conversam com uma comunicação aqui saudável. Você vai criando um espaço para você mesma ter essa experiência. Tipo, eu acho que é uma coisa que um vai fazendo, vai puxando todo mundo. Sabe? De quanto mais gente vai sendo completamente honesta sobre o que tá sentindo, é isso. Não quer dizer que você virou sem noção. No geral, você vai ter um tato de falar com as pessoas de um jeito que você acha adequado pra situação, no momento que você acha adequado. Você não virou uma pessoa sem filtros totalmente. Não é sobre isso. É sobre eu escolher falar a verdade, mas não é sobre falar tudo que você pensa. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que à medida que a gente vai criando esse espaço, vai mudando um pouquinho na vida do outro. De falar, isso é uma opção, porque às vezes a gente nem entendia que era uma opção, até recentemente, sabe? Às vezes a gente achava que era isso, todo mundo guarde as partes mais esquisitas de você, mais desagradáveis. E eu acho que é uma coisa muito importante pra gente passar pro auto-amor mesmo. Porque enquanto a gente tá olhando pra uma parte da gente e sentindo tanta vergonha dela, que a gente não quer mostrar ela pros outros, porque ela pode ser rejeitada e ela nunca vai ser amada. E aí você sempre vai estar confirmando que aquilo é uma coisa de ter vergonha. Porque ninguém nunca vai olhar e falar, ei, não precisa ter vergonha. Ninguém nunca vai ter oportunidade de olhar. Então, é um ciclo que você vai ficar sempre guardando aquilo ali. Por mais que a sua autoestima consiga superar, lidar com isso, é um lugar que você tá se privando de se amar completamente. Não só dos outros te amarem, mas de você olhar e falar, tudo bem eu ser um ser humano imperfeito, sabe? Porque todo mundo ser humano é imperfeito. E esse é, inclusive, um pouco do processo que a gente faz aqui. O fato do Errando em Público ter esse primeiro episódio onde a gente conta tudo que a gente já fez, tudo que a gente já pensou, todas as coisas que deram errado. O fato de que vocês frequentemente entram em contato com a gente pra falar, nossa, a gente adora a sua vulnerabilidade, a gente adora o fato de que vocês são muito honestos, muito transparentes. É porque a gente acredita na honestidade radical. A gente acredita que a gente só pode construir uma coisa verdadeira a partir da verdade.
Se a gente tá construindo em cima de um monte de historinha, por mais que fique lindo o processo, eu não vou sentir que foi de verdade. Eu não vou sentir que aquilo ali, que eu fui, sabe, que eu tava ali de verdade, que eu fui aceita de verdade, que eu tô conectada com pessoas de verdade. Eu vou sempre sentir que a minha sombra tá conectada ali, mais ou menos, mas nunca verdadeiramente eu, sabe? A Maíra foi uma referência muito legal pra mim sobre honestidade radical. Porque desde quando eu conheci a Maíra é uma pessoa que não sabe contar mentira. Ela fala a verdade na tora, sem o menor, assim, com a maior facilidade do mundo. Então eu nunca tive que me preocupar que ela tava me falando uma coisa e sentindo outra, ou que ela tava me falando uma coisa e pensando outra. Sabia que sempre que ela tava me comunicando uma coisa, era verdade. Então quando eu tive o contato com o conceito de honestidade radical, eu percebi que isso já acontecia e comecei a ter mais facilidade de, tipo assim, falar, ok, vou ser honesta aqui, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vira. E fez muita diferença em todos os meus relacionamentos, porque é isso, quando eu, no meu caso, no meu relacionamento com a Maíra, ela acabou sendo honesta primeiro. Mas em muitos dos meus outros relacionamentos, eu fui a pessoa que foi honesta primeiro. Que falou, não, olha, eu tô te falando toda a verdade, eu tô te falando sem guardar absolutamente nada, pra que você também se sinta confortável de fazer o mesmo. E claro que assim, gente, eu entendo, e eu não tô falando aqui, se em algum momento, algum nível, não falar a verdade, tá te protegendo sua integridade física, protegendo sua saúde mental, se tá te protegendo, não é a hora de mudar. E é isso, gente, é um conceito pra você usar à medida que for confortável pra você. Eu acho que, sim, sempre vai ser desconfortável, óbvio, mas não é uma regra que a gente tá falando agora, todo mundo seja 100% você mesmo, deixe tudo para, sabe? Você tem um motivo pra estar se escondendo ou não em alguns lugares. E aí, respeita esse motivo também. Eu acho que o primeiro lugar pra começar com essa honestidade radical é com você mesma, de falar, não dou conta disso, não... Essa é uma coisa que eu não vou fazer, é uma coisa que eu não me sinto confortável pra fazer agora. Se você já tá querendo aplicar isso em toda a sua vida e não passar pelo lugar de olhar pra você mesmo e ser honesto sobre o que você tá sentindo, também é um lugar meio esquisito de estar. Então, a honestidade radical em relacionamentos, ela é incrível, mas ela pode ser usada só pra relacionamentos que você se sinta segura, se sinta confortável e se sinta pronta pra esse processo, sabe? E aí, a Sucena acabou puxando também o gatilho da segunda coisa que você, inclusive, já falou, mas que eu queria voltar um pouquinho nesse tópico, que é pensar na honestidade radical como forma de aceitação, como forma de se amar, como um processo de ficar de boas com quem você é e ser mais gentil. Por quê? Porque a gente entra nessa pira de também a gente mesmo não ser honesto com o que a gente tá sentindo, com o que a gente pensa, e aí nem a gente tá abrindo espaço pra gente aceitar. E aí a gente toca naquela coisa do paradoxo da mudança, que eu já tentei explicar 1 milhão de vezes, mas vamos lá. O paradoxo da mudança, ele vai falar que enquanto você tá tentando mudar, você tá na inquietação de não querer ser quem você é. Então você fica ali, nossa, eu queria ser aquilo, lá. E aí você nunca se sente completamente aceita e você nunca consegue sair desse lugar de querer ser outra pessoa. Quando você aceita quem você é o momento onde você muda. Porque você para de viver essa sensação de todas as coisas que eu não sou e começa a viver todas as coisas que você é. Então, você realmente consegue mudar sua forma de perceber, de viver e de, enfim, tudo. E eu acho que a honestidade radical toca muito esse lugar. Que é você começar a olhar para as coisas, não pensar na versão, ou na versão catastrofizada delas, ou na versão glamourizada delas. Então, nossa, eu não tive todo o cuidado que eu não passo fio dental. Nossa, eu sou uma porca. Não. Nossa, tá tudo bem, porque fio dental não é tão importante. Não. Qual que é a verdade? A verdade é que é o ideal, mas que você não tem conseguido fazer. Tudo bem, é só isso. Não tem nenhum julgamento sobre você e não tem nenhuma grande catástrofe e nem também foda-se que não é bem por aí. Então, quando a gente começa a aceitar esses lugares onde a gente realmente tá, também tem uma sensação de aceitar quem você é. E falar, tá tudo bem, eu posso partir daqui, eu não preciso ficar nem morando na catástrofe, nem no mundo cor-de-rosa incrível, que não é a verdade. Pra mim, pelo menos, que é um processo que eu tenho sentido que eu tô passando, é de entender a vergonha que tá embutida nisso. A vergonha que a gente carrega por não passar o fio dental, sabe? Por que você tá escondendo isso? No geral, a gente tá com vergonha de alguma coisa. Igual na minha última terapia, o assunto foi basicamente esse. De que eu tava falando... Fio dental? Não. Que eu tava falando... Que eu
tava com dificuldade no social, que eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade no social às vezes, tem uma ansiedadezinha social, muitas coisas que podem me engatilhar e que eu, no geral, navego por isso da forma mais respeitosa comigo mesmo. Mas que ultimamente eu tava sentindo que eu tava sempre falando tudo errado. Sempre, ai, como eu faço tudo errado. E aí, a sensação que tava vindo pra mim de não olhar pra isso, de não reconhecer esse sentimento, é porque eu tinha vergonha de ser uma pessoa que tem essa dificuldade. E aí, em algum momento da minha terapia, eu falei, eu tô com vergonha dessa porra. Olha, isso é vergonha que eu tô sentindo. E abri a boca pra chorar. Terminou, chorei demais. Terminei a terapia e pensei, não, agora eu posso mudar. Agora eu posso olhar pra isso e criar outros limites, entender que isso é uma verdade pra mim, que eu tenho, neste momento, dificuldade pra ter esse tipo de contato, ou que eu tenho uma dificuldade de conhecer pessoas e ficar, meu Deus, você é um perigo. Então, reconhecer que esse é um lugar que eu tô, que não faz de mim pior ou melhor do que nada, é a única forma que eu tenho de realmente olhar o lugar que eu tô e tomar as atitudes pra ficar nele, pra sair dele, pra olhar pra isso com mais carinho, enfim, pra tomar realmente uma atitude na minha vida que seja respeitosa com o lugar que eu tô e não seja delirante e também não seja catastrófica de falar, nossa, é porque eu não sou boa nisso hoje que eu nunca vou ser, e isso declara uma grande falha de mim. Só de falar, é uma verdade. Tenho essa dificuldade agora. Como que eu posso lidar com ela? Como eu quero lidar com ela? Tira a gente um pouco do lugar de não olhar para uma coisa porque ela pode ser dolorida para você e você sempre deixar ela ali guardada e, honestamente, você continua sentindo. Você só finge que não. Você só ignora e não sente tão... Você só não tem solução para isso. Você fica sentindo, mas você tá preso. Quando eu acho que você reconhece, você fica sentindo, mas você vê uma saída para ir para algum lugar. Basicamente é essa a diferença que eu sinto quando eu jogo luz numa parte de mim que eu tava com vergonha, que eu tava escondendo, que eu tava, enfim, fugindo de alguma forma. E aí, a partir disso, a gente pode pensar na honestidade radical olhando para nossa rotina. Então, quando você fala assim, não, porque segunda-feira eu vou levantar e eu vou fazer atividade física essa semana, 7 dias por semana, 2 horas, e eu vou acordar, eu vou fazer yoga, vou meditar, e eu vou começar a ler um capítulo por dia, e que não sei o quê. Você tá sendo honesta? Tudo bem se você estiver sendo. Eu vou te contar aqui, então, aí a gente precisa conversar sobre outra coisa. Se você já fez isso, sei lá, umas 10 vezes, você acha que é honesto com você falar que vou começar e vou mudar tudo segunda-feira? Então a gente precisa pensar na verdade. Então, eu falo, ir pra academia pra mim é difícil pra caralho. Eu acho chato, eu acho horrível, eu não acho tempo na minha rotina, eu fico engatilhada de ir. Não é fácil. Então, como é que eu vou começar? Eu vou começar com o ponto que eu acho que é fácil. A coisa mais ridícula. Então eu vou vestir a roupa da academia e dar uma volta no quarteirão. Porque antes disso você não tava fazendo nem isso. Porque a vergonha de ser vista, a vergonha de não ser a pessoa que você tava imaginando que você fosse, a vergonha de não conseguir igual você tá achando que tá todo mundo conseguindo e de do domingo pra segunda mudar a vida toda, te impede de tentar o possível. Então, assim, se você não conseguir colocar a honestidade radical em muitos lugares da sua vida agora, se você estiver se sentindo insegura com suas relações, se você ainda não tiver certeza sobre o quanto que isso pode mudar a sua vida, começa a usar a honestidade radical com você mesma. A gente não perde absolutamente nada sendo honesta com a gente mesma. Ai, Scar! Fecha ali a porta, quem sabe ajuda. Vou vontade de jogar meu tênis. Não é Joga lá. Eita, caralho. Honestidade radical. O que eu tava falando? Foi um monstro. Foi o monstro que atingiu a nossa casa. Alguém pegou e jogou uma bota na porta. Então, se você não tá conseguindo ainda usar a honestidade radical, você não consegue se imaginar usando ela nas suas relações, ou em qualquer coisa que seja externa, você não tá se sentindo seguro o suficiente pra isso, começa a experimentar a honestidade radical com você mesma. Você não vai perder absolutamente nada por ser honesta com você mesma. Essa é uma coisa que você só tem pra onde ganhar. Pode ser que seja doloroso às vezes? Pode, mas você vai ganhar dessa relação. Você sempre vai ganhar de ser honesta com você mesma. Então, sempre que der, dá uma avaliada se as coisas que você tá falando com você mesma são honestas, se a forma como você tá percebendo
você e as coisas em volta é honesta. Até isso, sabe? De falar, nossa, eu sou uma grande fraude. Tudo que eu faço é aquela síndrome da impostora. Poxa, vamos ser honesta, sabe? Você, de fato, tem uma formação, você tem uma prática. Qual que é a verdade disso, sabe? Então, eu acho que honestidade radical na sua relação com você mesma é urgente. É o lugar para você começar. Depois que você, então, entender como é que isso funciona na sua relação com você mesma, o poder transformador que isso tem com você mesma, você pode começar a dar passos mais corajosos aí, ou um pouco mais longos, e entrar na honestidade radical com as pessoas que você se sente confortável, com as pessoas que você ama, que você quer que tenha uma relação mais profunda, e especialmente pelas pessoas que você gostaria de se sentir aceita. E é isso. O que você não der conta também de fazer agora, o que você achar que não é pra você, também não fica se culpando e falando, meu Deus, não, tá tudo bem, vai no seu ritmo. Todas as coisas que são difíceis pra gente tem um motivo, a gente aprendeu a lidar com elas dessa forma. Então, seja gentil com você mesmo, porque não é um processo, uau, sempre uma linda vida colorida e gostoso pisando em nuvens. É desconfortável e você merece a gentileza de qualquer forma. Então, eu acho importante. E é isso, tipo, não é linear. Vai ter momentos onde você vai se sentir mais segura, onde você vai se sentir com mais recursos cognitivos e você vai conseguir ser mais honesta. Vai ter momentos onde você vai estar levemente mais atormentada. E vai ser mais difícil incluir mais esse desafio emocional. E tá tudo bem, porque você tem a vida inteira pra fazer isso. Mas eu te garanto que todas as vezes você vai sentir que você tá sendo mais você mesma. Mesmo quando for desconfortável, mesmo quando for ruim. Ainda vai ter um nível de gostoso ali de falar, fui eu. Foi eu e foi isso. Eu falo muito que se eu fosse pro Big Brother, que ia ser um cenário que ia me engatilhar de todas as formas possíveis, eu ia passar uma semana sendo o suco de Açucena traumatizada. Não ia ter uma terapia ali. Eu ia falar tudo que todo mundo quisesse ouvir, Nossa, eu ia ser outra pessoa. Que é um cenário que seria muito difícil pra mim mesmo. Por isso não vou pro Big Brother. Nunca convidem a Açucena pro Big Brother. Vai ser horrível. Mas, às vezes, a gente... É isso, não é linear. Eu posso viver minha vida inteirinha. Ia ser um cenário tão... Fora da realidade. Tão doido, caótico pra mim, que ia me levar em tantos lugares engatilhados que eu me causasse a resposta. Então, quando você também estiver em lugares parecidos, que não vai ser o BBB, eu espero, ou talvez seja, e aí eu vou torcer pra você, se dá uma colher de chá e fala, tudo bem, esse foi o jeito que eu aprendi a minha vida inteira. Agora eu tô aprendendo outro jeito, agora eu tô acostumando com esse outro jeito. E aí, Açucena, vamos de indicação? Quer indicar? Quero indicar... Já que eu não indiquei nada no último episódio, eu quero fazer 2 indicações. Uma é a série Ainda Acordados, da Apple TV. Um romancinho muito fofo, muito divertido. Muito... que eu estou agora... Eu terminei de assistir e fiquei, meu Deus, me dê a 2ª temporada na minha mão agora. Confortável. Série gostosa, confortável de assistir. E a outra é o documentário O Método de Schutz. Não sei pronunciar o nome do cara. Que a gente já comentou em outros momentos. Que é do Jonah Hill, esse documentário. E tem um momento que ele fala sobre abraçar a sua sombra, que eu acho que é um processo muito importante pro processo de honestidade radical. E tem muitas coisas legais nesse documentário, vale super a pena ver. Mas essa coisa da sombra é muito legal. Ele tem uma ferramenta lá pra você se envolver mais com a sua sombra e que me ajuda muito todas as vezes que eu preciso falar em público, basicamente. Gente, muito obrigada por ter ouvido mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, avaliar no Spotify, as 5 estrelinhas. Por favor, comentar, engajar nessa coisa toda. A gente quer saber o que vocês acharam do contexto de honestidade radical. É difícil? Você já tinha pensado sobre isso? É uma coisa completamente nova? Conta tudo pra gente. Se quiser bater mais papo, é só mandar mensagem na DM do @flordemim. E é isso. Beijo! Tchau!